Olá de novo. Bom, quem está acostumado com o bom humor dos meus vídeos e as piadinhas, eu preciso avisar que esse vídeo não tem piadinha. Bom, muita gente dizia que no Brasil nós éramos abençoados por não termos terremotos, vulcões, furacões, e também que nós não tínhamos atentados terroristas religiosos e atentados em colégios contra crianças. Bom, esses últimos dois acabam de cair no dia de hoje. Vou citar para vocês um trecho da carta de despedida desse rapaz que cometeu essa atrocidade, para vocês entenderem como isso foi sim um atentado suicida religioso clássico. Pelo menos o que a gente pode apurar até agora. Ele cita: os impuros não poderão me tocar sem luvas. Somente os castos ou os que perderam sua castidade após o casamento e não se envolveram em adultério. Depois ele segue: nenhum impuro pode ter contato com um virgem sem a sua permissão. Mais à frente, falando do seu funeral: preciso da visita de um fiel seguidor de Deus. E depois ele diz: preciso que ore diante de minha sepultura, pedindo perdão a Deus pelo que fiz, rogando para que na sua vinda Jesus me desperte do sono da morte para a vida eterna. Claro que ainda é cedo para entender completamente o que se passava na cabeça dessa criatura, mas pela carta, vocês vão me desculpar, é obviamente claro que a sua motivação foi, ou pelo menos fez parte com certeza, estava intrinsecamente ligada a sua motivação a questões religiosas. Vingança contra os impuros. Negar isso é ser quase tão biruta quanto o cara. Os elementos estão aí: o ódio, a castidade, o tratamento das pessoas como sendo indignas e impuras, são termos absolutamente, comumente religiosos. Mostram claramente a sua intolerância sobre o escudo da religião. Muita gente já disse e tentou minimizar o fator religião, dizendo que foram fatores somente mundanos, não religiosos, que levaram o cara a cometer esse ato. De novo, como eu disse, o que a gente se apresentou até agora não mostra nenhuma prova disso, justamente pelo contrário. Você pode dizer que ele ter perdido a mãe, ter sido um cara adotado, ter sido zoado no colégio, vítima de bullying ou qualquer coisa que está se ventilando como possibilidade, tenha sido a única causa, mas isso não é verdade. É fato que a religião imprimiu um claro papel nessa decisão dele. E inclusive essa questão, esse atentado tem muito em comum com outros atentados terroristas de cunho religioso que aconteceram no mundo todo durante os anos. Eu cito: premeditação, extrema violência contra incapazes, uma carta de despedida. É comum vídeos de despedida e cartas de despedida de atentados suicidas terroristas. Indumentária e funeral religiosos, também é citado. Citações de castidade, pureza e valores religiosos, comumente citados em religiões. E, por último, a certeza de um conforto e de um acalanto pós-morte. É claríssimo, é absurdamente claro, é textual na carta que ele deixou, que é até agora a única evidência que a gente tem sobre qualquer motivo dele, a despeito de qualquer outro histórico dele como pessoa. Mas ele dizia e disse, e deixou claríssimo, que contava com o conforto de Jesus após a sua morte. E contava com o perdão de Deus também. É igualzinho aos muçulmanos que jogaram seus aviões lá sobre o World Trade Center, gritando Allah Akbar e Allah seja louvado. Eu não estou dizendo, é óbvio que eu não estou dizendo que o fator religião foi o único e exclusivo fator que levou ele a cometer esse atentado. É óbvio que esse rapaz era completamente perturbado, mas é óbvio que a religião o incentivou, influenciou e lhe deu uma noção de impunidade pós-mortem, porque teria, mesmo após a sua morte, o conforto e acalanto de Jesus Cristo, igualzinho às 40, 80, sei lá quantas virgens que os terroristas muçulmanos têm prometido para si ao se tornarem mártires. Bom, mesmo que ele tivesse outras motivações, por causa de rejeição, indiferença, bullying, seja lá o que for, em sua mente torpe e religiosa, ele acreditava que tinha um belo futuro como mártir. E eu fico me perguntando se ele teria coragem ou a motivação para chegar às vias de fato, se ele somente tivesse as outras motivações, se ele não tivesse esse conforto, se ele não tivesse
essa escora, esse conforto de ter uma missão de livrar-se dos impuros, e essa escora sagrada para lhe dar a escora efetiva para poder chegar às vias de fato. Eu fico me perguntando, que outros valores morais, religiosos, ele não absorveu para poder ter formado o seu caráter e ter tomado essa atitude torpe e absurda? Será que ele não leu algumas outras lindas passagens bíblicas, como o Velho Testamento, que eu vou botar aqui embaixo, onde foram diversas vezes e constantemente ditos que Deus tinha capacidade, pelo contrário, ordenava e de forma totalmente indiferente matava crianças, oferecia virgens para gangues sanguinárias para acalmar a sua ira? Quer dizer, será que todas essas passagens bíblicas não tiveram alguma influência na mente desse senhor, desse rapaz? Até mesmo o fato dele escolher as meninas como alvo, assim como também fez um atirador Amish nos Estados Unidos, também numa escola, denota uma clara e distinta visão sexista e discriminatória com as mulheres, que também é mais do que comum no Bom Livro. Eu não posso também deixar de citar que é ultrajante a cobertura da mídia no que toca a completa ou quase completa, para não ser totalmente duro com a mídia, porque um ou outro portal chega a citar de leve a questão religiosa, mas a mídia simplesmente está ignorando o aspecto absurdamente claro, que é a única evidência que aponta até agora, que é a carta que ele deixou, que aponta para a questão religiosa como sua mola matriz. A única evidência que a gente tem até hoje está sendo completamente ignorada pela mídia. Eles têm falado nos jornais sobre controle de armas, controle de segurança nas escolas, enfaticamente, não que isso não seja importante, mas estão ignorando o ponto principal, que é: este foi um atentado suicida terrorista com motivações, no mínimo, influências fortes religiosas. Aliás, quando foram falar de religião também começaram a falar bobagem, começaram a ventilar sobre a possibilidade do cara ser muçulmano, talvez pela questão da mortalha do lenço branco. Só que os judeus também têm um ritual muito parecido de funeral, também com lavagem do corpo, também com lenço branco. Quer dizer, tentaram, ao levantar a possibilidade de ser terrorismo, jogar para o lado muçulmano. Como aparentemente não colou, porque já foi desmentido isso, que ele não era muçulmano, pelo contrário, ele tinha uma formação familiar da mãe adotiva como testemunho de Jeová, rapidamente esqueceram e pararam de falar da questão terrorismo, de atentado e de cunho religioso. E uma coisa que me dá um ódio assim, extra, né? Além da revolta com a coisa em si, é a cereja do bolo, o que me dá uma revolta extraordinária, é quando a gente vê as pessoas já nas mídias sociais começando a comentar o caso, dizendo que isso é falta de fé, essa pessoa não tem Deus no coração, nossa, precisamos de mais fé e mais religião por causa desse... Pelo amor da bondade, por favor, é justamente o contrário. É religião demais, é igreja demais, é dogma demais, é razão de menos, que causam, ou, como eu já disse, influenciam absurdamente em que esse tipo de situação aconteça. Até quando a gente vai ignorar esse aspecto nefasto da religião, que é a própria religião em si na sociedade? Até quando a religião vai estar envolta nessa aura de proteção intocável sob o manto da pluralidade e o dito respeito? Até quando?